Galera do Maranhão, tem dobradinha, hein? Tem dobradinha. Estamos chegando e vai ser uma bênção. Eu vou estar com vocês hoje à noite e amanhã tem eu e Carol no culto da igreja. Glória. Vocês vêm com a gente, pelo amor de Deus, vai ser top. É, Vai ser bênção. respeita o look. Ai, logo. Pega esse. Pessoal, chegamos aqui em São Luís do Maranhão, ó, todo o pessoal aqui muito animados, graças a Deus, tá? Ninguém aqui acordou às 5 da manhã, não, brincadeira. E a gente tá indo pra Santa Inês, então a gente vai pegar mais umas 4 horas de viagem de van pra encontrar com vocês. Então apareçam lá que vai ser uma bênção. A gente já tá pagando o nosso preço, entendeu? Aí. É a última mesmo. Não sabe, um pouco de sono, né? Um pouco de sono, né? Pega. Eu tenho estudado esse livro e volta e meia eu volto a ler ele. Eu leio um pouco, paro, volto, leio, releio, volto, leio, releio. E hoje eu tava aqui e eu tava prestes a pegar o violão e compor uma canção. E falei, meu espírito falou comigo e falou pra eu pegar e ler, né, o livro. E é engraçado porque esse livro ele chama Por que Tarda o Pleno Avivamento. Então esse é um livro de indignação dos profetas. É onde um profeta, que é esse Leonard, ele literalmente explica pra gente claramente por que tarda o avivamento nas igrejas. E a gente tem pregado e não tem entendido, na verdade, o que a gente tá vivendo, sabe? Então esse livro ele vem pra esclarecer bastante a mente. E de vez em quando eu entro aqui e falo assim, Deus, fala comigo, e eu abro e encontro então uma mensagem que o Senhor tem para falar comigo. Mas hoje eu quero ler com vocês um capítulo inteiro, não é muita coisa, são 2 páginas, 3 páginas, que foi a página que mexeu aqui no meu espírito agora. E é uma mensagem muito forte pra gente que tem sede do avivamento, pra gente que tem sede de mudança. E se você tá comigo com sede e fome daquilo que Deus pode fazer pela nação, não pelo Brasil, pela nação, pelo mundo, por todas as nações, é pra você essa live, é pra quem ama o Senhor, é pra quem teme ao Senhor. E pra quem tá distante, talvez esse seja um sinal pra você voltar pro Senhor. Então eu quero começar lendo aqui, e o título começa assim: Por que eles não despertam? E vai dizer, os Estados Unidos não cairão nunca. Já estão caídos. E isso se aplica à Inglaterra também. Nunca serão escravizados. Seu povo já se acha acorrentado pelas cadeias de uma anarquia moral que eles mesmos criaram. Eles mesmos colheram. Aqui vivem milhões de pessoas moralmente enfermas que não desejam a cura. Estão comprando ilusões e pagando com a própria alma imortal. E não apenas rejeitam a realidade, mas zombam e criticam dela abertamente. A sociedade está sendo inundada por uma avassaladora maré de transgressão à lei de Deus, de desobediência ao Senhor, de uma iniquidade que destrói a alma humana. Hoje, as massas humanas estão vendendo a alma ao diabo e a preços vis, e de uma forma até então nunca vista. Já ninguém há que se desperte e te detenha. Que quebranto infernal é esse que aprisiona? Por que tal fascínio os prende? Quem lhes aplicou a lavagem cerebral? Por que não despertam e reagem? Parece que o mundo, sob a direção do diabo, deu uma nova injeção de força à carne.
Um dos sinais dos últimos dias é que os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Vou ler novamente essa frase. Um dos sinais dos últimos dias é que os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Observemos que prazeres está no plural. E onde é que se prepara essa iguaria do inferno? Nas destilarias do mundo. O argumento de que, em alguns casos, os governos das nações subsidiam essas indústrias para que mantenham alta oferta de empregos é muito fraco. As destilarias são perfeitas creches, onde nutrem assassinos que andam por aí portando armas ou em seus automóveis dirigindo embriagados. Nos tribunais, julga-se o fruto da bebida. O avivamento aniquilaria essa planta mortal pela raiz. O louco carrossel da sensualidade acha-se carregado de milhões e milhões de jovens que aguardam sua iniciação na prática da iniquidade. Gente, presta atenção. Quando o erro é apresentado como algo agradável, a juventude pecaminosa e libertina não se interessa em praticar o bem. Por uma hora dessa vida maravilhosa, dizem eles, vale muito a pena arriscar a especulação de que os teólogos chamam de eternidade. Eu vou ler de novo essa frase. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Quando o erro é apresentado como algo agradável, a juventude pecaminosa e libertina não se interessa em praticar o bem. Por uma hora dessa vida maravilhosa, dizem eles que vale muito a pena arriscar essa especulação que os teólogos chamam de eternidade. Ou seja, por um momento de prazer, vale a pena questionar se existe um Deus. Por uma hora de um momento vazio, vale a pena questionar a eternidade. Por um segundo de prazer momentâneo, de satisfação da minha carne, vale a pena colocar em jogo a minha eternidade. Irmão, você não está entendendo o que Deus está falando aqui. Deus está falando com você. Não vale a pena negociar a eternidade por algo momentâneo. Não é um prazer de uma hora que te salva de uma vida. É dizer não para uma hora que você garante a eternidade. É dizer não para um momento que você garante uma vida com Cristo. Liberdade não é dizer sim para tudo que te aprisiona. Liberdade é saber dizer não, garantindo um futuro bom para você. O que Deus tem é só amor. Deus não quer te privar de nada. Até porque os prazeres desse mundo, eles são totalmente mentira. Que prazer é esse que você sente e te traz culpa? Que prazer é esse que você faz e nunca acorda preenchido? Que tipo de prazer é esse? Que encanta os seus olhos, mas no outro dia parece que tá tudo cinza. Que prazer é esse que tira de você o direito de viver eternamente ao lado de Cristo? Isso não é um prazer, isso é uma corrente. E o que Deus está dizendo é, resiste à corrente para viver a liberdade. Eu vou continuar. Eu quero que você preste atenção nessa segunda parte. Pensemos por um instante. Pode haver burrice maior ou prática mais animalesca do que um concurso de cerveja? O vencedor é aquele que ainda permanece de pé depois que todos os outros, grunhindo como porcos, já caíram no chão, inconscientes pela bebida. É uma competição praticada não apenas pelo homem das cavernas, mas também pelos novos intelectuais que se acham fisicamente saciados de alma manchada e irremediavelmente entregues à iniquidade. Saturados de luxúria, jogo e bebida. Esses indivíduos, no caso adultos no copo, mas moralmente retardados, entoam o lamento de Lorde. E olha o que esse lamento vai dizer. Hoje só tenho cinza onde antes tinha fogo. A alma que havia em meu corpo está morta. O que antes eu amava, agora apenas admiro. Meu coração é tão grisalho quanto os meus cabelos. Esse é o relato de alguém que viveu sem Cristo. Esse é o relato de alguém que aproveitou dos prazeres e não entendeu que não era prazer nenhum.
Vou ler novamente, talvez você se identifique com essa frase. Hoje só tenho cinzas onde antes tinha fogo. A alma que havia em meu corpo está morta. O que antes eu amava, agora apenas admiro. Meu coração é tão grisalho quanto os meus cabelos. E sabe o que dizem? Se a igreja tivesse algo de mais vivo, positivo para apresentar para essas pessoas que de dia estão sobre clubes recreativos e à noite em boates, talvez elas pudessem ser afastadas desses locais de carnalidade. Mas o que realmente é? O que precisamos nessa hora é de corações fervorosos, olhos que choram, lábios dispostos a propagar o evangelho. Sabe, antes de ler essa parte, que sublinhei com uma caneta bem forte para que eu não esqueça, eu queria dizer isso para a igreja do Senhor que está aqui comigo. A gente tem tentado enfeitar a igreja de tantas formas para ganhar os jovens. Vamos deixar a igreja preta e com luzes bacanas. Vamos deixar isso aqui parecido com algo que eles vivem. Mas pense comigo, se eles quisessem viver da mesma forma que vivem no mundo dentro da igreja, não procurariam a igreja, permaneceriam no mundo. Então a igreja não precisa de modernismo. A igreja não precisa de luzes, a igreja não precisa de palcos. A Isadora está se contradizendo, olha como é a tua administração. Não, a gente pode, mas não é disso que a gente precisa, não é isso que vai mudar as vidas, não é a luz que vai mudar as vidas. Ai, o jovem só vem se tiver luz, o jovem só vem se tiver a luz apagada. Irmão, não. Não é isso que muda uma vida. O que muda uma vida é um coração fervoroso e um olhar que chora. Precisamos de corações fervorosos, olhos que choram e lábios dispostos a propagar o evangelho. Se tivéssemos 1/10 da espiritualidade que julgamos ter, aos domingos, as ruas das nossas cidades ficariam cheias de filas de crente marchando para Sião, com aquele pano de saco e cinzas, lamentando a calamidade que fez com que a igreja se tornasse essa coisa sem beleza, sem ardor e improdutiva que hoje é. Se chorássemos em nosso aposento de oração como choram os judeus no Muro das Lamentações em Jerusalém, estaríamos vivendo em um constante avivamento, uma constante renovação de vida. Se retomássemos a prática dos apóstolos de esperar no Senhor a vinda do poder apostólico, teríamos condições de sair e pregar o evangelho com as mesmas probabilidades apostólicas. Mas nesses dias a maior preocupação nossa é: estão todos satisfeitos? Ah, irmão, se a gente entendesse que não é sobre satisfazer as pessoas, mas a gente procura tanta aprovação que na primeira pedra que jogam a gente volta atrás daquilo que dizemos. Mas a palavra de Deus não volta atrás. Eu não posso negociar o que está escrito na palavra de Deus. Quando eu leio isso dói no meu coração, porque isso é uma verdade. A nossa maior preocupação está em sermos aprovados e isso não está certo. O propósito nosso é: estão todos satisfeitos? Não. O propósito de Deus para nós não é que experimentemos felicidade. Não. Irmão, se você está procurando ser feliz, você está procurando no lugar errado. O propósito de Deus não é felicidade. O propósito de Deus para as nossas vidas é santidade. O fato, porém, é que a sensatez deu lugar à insensatez. Embora Paulo, escrevendo a Tito, tenha recomendado tanto jovens como velhos sejam sensatos, não há dúvida que hoje precisamos novamente pôr de joelhos e escalar a colina do Calvário. Assim, em oração, contemplar a cruz com altitude de humildade e adoração. Primeiro, a igreja terá de se arrepender. Depois, o mundo vai se quebrantar. Uau! E que tapa na cara é ler isso. Primeiro a igreja se arrepende, depois ela pensa em ganhar as pessoas que estão lá fora. Primeiro a gente. Primeiro é tirar a trave que está no nosso olho. Primeiro é olhar e falar assim: meu Deus, eu preciso mudar. E reconhecer que eu não sou nada e não mereço nada, e o que eu tenho é porque Ele me deu, e se Ele me deu, eu preciso fazer algo de bom com isso. Não é para mim, é para o outro. Se Deus deu para mim, é para entregar para o outro. Primeiro a igreja terá de chorar.
Depois sim, os altares ficarão cheios de pecadores arrependidos. Quando o psicólogo William James, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, encontra-se no auge da sua atuação, foi acometido de uma misteriosa enfermidade. Estava com os nervos abalados, sofria de insônia e passava por uma profunda depressão. Mas não sabia o que fazer para se curar. Lembrem-se, ele era muito inteligente. Ele tinha todo o conhecimento. Foi para a Europa. Será que encontraria cura em Berlim? Mas ali ele não encontrou nenhuma esperança. Que tal Viena? A mesma coisa. Será que em Paris não acharia a solução para o seu mal? Mas ali também não se encontrava o remédio para ele. Seu desespero foi aumentando, foi para Londres, depois Escócia, e em nenhum lugar havia cura. Voltou para os Estados Unidos com a ideia de suicídio. Passou pela sua mente a ideia de suicídio. Afinal, alguém lhe recomendou um homem que orava por enfermos. Aleluia! Ah, se nos recomendassem. Ah, se quando vissem alguém na rua passando por depressão, lembrassem do nosso nome e dissessem: não pula desse prédio. Não coloque a arma na sua cabeça. Eu conheço uma pessoa. Eu conheço uma avivalista. Eu conheço alguém que cura enfermos. E mesmo que dissessem que fôssemos nós, quando chegássemos lá, falaríamos: em nome do Senhor Jesus, sê tu curado. Esse é o meu sonho. É isso que nós devemos almejar. Ah, que bom seria se quando lembrassem da igreja, lembrassem dos bons feitos de Jesus, irmão. Mas a cura divina era um anátema para William. Ele era um famoso filósofo e psicólogo. Sua mente privilegiada e com todo o seu conhecimento intelectual protestavam contra tal recurso. Mas não havia outra saída. Então, foi. Então aquele crente simples, iletrado, impôs as mãos sobre a cabeça do filósofo e orou. Mais tarde, James relatou o seguinte: senti uma energia misteriosa perpassar o meu corpo. E logo depois me sobreveio enorme sensação de paz. Compreendi naquele momento que havia sido curado. Mas parece que quando se trata de curar a enfermidade maligna desse mundo louco, o abana da ciência e o farfar da política são bem mais interessantes para nós. Com a nossa vontade obstinada e nosso intelecto desvirtuado do que a cruz de Cristo. O fato, porém, é que se quisermos ver a restauração da humanidade, teremos de ser humildes como foi William James e voltar à cruz de Jesus e ao seu poderoso sangue. E por fim, aqui estão algumas frases que encerram esse capítulo. E a primeira delas é: não preciso de coisa alguma. E é só isso. A gente não precisa de nada, coisa nenhuma, material nenhum, senão a presença. Ezequiel 16:49. Essa foi a iniquidade delas: soberba, fartura e próspera tranquilidade. Às vezes o nosso pecado é se acomodar demais. E estamos presos nisso, porque não conseguimos abrir mão de nada, abençoar ninguém, orar por ninguém, fazer nada por ninguém. Então a nossa iniquidade se torna a nossa soberba. Então a nossa iniquidade se torna a fartura de pão. E como que a fartura de pão se torna uma maldição? Quando isso me afasta dos propósitos do Senhor. Miqueias 2:7 vai dizer: está irritado o Espírito do Senhor? São essas as suas obras. Samuel vai dizer: a igreja que é dirigida por homens, em vez de ser comandada por Deus, está condenada ao fracasso. Uau! O ministério que se fundamenta em ensinos de seminários e não está cheio do Espírito Santo não opera milagres. Ah, se nós entendêssemos isso.
como seria diferente os nossos cultos. Se entendêssemos que não precisamos de coaches para nos ensinar a sermos crentes, se entendêssemos que não precisamos de conselho nenhum, se não abrir a palavra do Senhor, ler e entender o que está sendo dito ali. Chega de ideias, chega daquilo que a gente pensa e mais daquilo que o Espírito Santo diz, mais daquilo que o Pai sonha para a igreja. Se fosse assim, eu creio que pode ser assim, irmão. E por fim, Joseph Parker vai dizer: aquele que prega arrependimento está se colocando contra esse século. E enquanto insistir nisso, será impiedosamente atacado pela geração cuja fraqueza moral aponta. Para tal tipo de pessoa só existe um fim: sua cabeça vai rolar. Pega essa frase. É melhor ninguém começar a pregar o arrependimento enquanto não confiar a sua cabeça ao céu. Uau! Então quer dizer que para eu estar aqui pregando arrependimento, eu preciso ter certeza de que vale mais a pena morrer nessa terra para viver para Cristo. Eu não posso ter medo, meu irmão. Eu não posso ter medo desse evangelho. Esse evangelho tem que ser o que me motiva. Esse evangelho tem que ser o que traz vida para mim, o que põe sangue nas minhas veias. É esse evangelho que tem que me motivar a viver. É sangrar pelas almas, é clamar pelas almas, é dobrar o meu joelho, é chorar. E isso ardeu no meu coração hoje e eu não podia não compartilhar isso com vocês. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e carregue com você tudo que foi dito aqui. Porque é isso aqui que vai avivar o nosso coração. Esse livro, não. Esse livro é só um ensinamento e um despertar. Não esse, mas esse. Não essa, mas essa palavra. Essa verdade, é isso, é o amor pela palavra, é o amor pela santidade, é o esforço diário em ser um com Cristo, irmão. Em mandar embora os nossos pecados, as nossas iniquidades, é sobre isso, é sobre levantar e não deixar o inimigo sapatear na nossa cabeça, irmão. A autoridade foi nos dada. E aqui está o melhor livro do mundo. Aqui está a palavra que liberta. Aqui está a verdade. Aqui está o segredo. Aqui está. Aqui está. Está aqui. A palavra está aqui. A verdade está aqui. O segredo da felicidade, o segredo da liberdade, o segredo da eternidade a gente carrega em um livro que a gente não abre. Então abra, coma, faça parte. Se apaixone pela presença. É isso que nos sustenta. E o preço já foi pago, irmão. Jesus pagou o preço para que gratuitamente eu comesse desse banquete. Deus abençoe muito você. Senhor, abençoa esse povo, Pai. Abençoa esse povo. Derrama uma vontade nova, uma fome nova, uma sede nova por Ti, Jesus. Derrama sede pela Tua palavra. Pai, nós precisamos de Ti como precisamos de ar para respirar. Precisamos de Ti como precisamos de água para nos hidratar, Deus. Coloca nessa geração, aviva essa geração para entender que mais vale um dia sim na sua casa do que 1000 em outro lugar. Pode passar o tempo que for, isso não muda, Senhor. É a Tua palavra que nos sustenta de pé. Enquanto houver palavra do Senhor, haverá esperança. Nós cremos e eu profetizo vida e vida abundante sobre cada um que está ouvindo essa palavra. E que em nome de Jesus isso gere frutos para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.